Precisa ser entendido que a única forma que eu e você podemos fazer dinheiro é encontrar que forma as instituições estão entrando. Eu não posso fazer Microsoft subir ou descer de forma significativa, nem você. Eu e você somos basicamente iguais. Você não pode ter influência na atividade de Apple, Microsoft, Facebook, ou Baba, ou Twitter, ou Starbucks, ou JP Morgan. Você não pode ter uma influência na ação do preço. Então, para nós fazermos dinheiro, nós temos que encontrar aonde estão os players dominantes e o que eles estão fazendo, e devemos subir nas costas desses players. Quando eu digo siga a pegada do dinheiro, eu digo siga as instituições grandes, fundos de investimento grandes, fundos de família, gerenciamentos de patrimônio, que são instituições de multibilhões de dólares que estão entrando em um instrumento financeiro. E essas instituições, todas elas estão entrando na mesma direção, e isso é o que eu digo de capturar esses momentos, ver essas pegadas. E eu digo isso, os elefantes, instituições esses são os elefantes do mercado. Eles põem uma pata na areia e eles gostariam de se esconder, mas eles não podem, eles são muito grandes, entram muito pesado, eles não podem deixar uma pegada de um rato, só conseguem deixar uma pegada de um elefante. E se nós pudermos detectar aonde que essas pegadas estão indo, se estão indo para cima ou para baixo, ou se tem mais movimento para cima ou para baixo, e é isso que você precisa fazer, ler as pegadas dos elefantes e descobrir aonde está o balanço desses elefantes. Eles estão igualmente balanceados a sua atividade, o mercado vai assim, ou tem uma vantagem mais dos elefantes que estão indo para cima do que os elefantes que estão indo para baixo. Isso significa que o mercado tem um viés de compra, ou a maioria dos elefantes estão indo para baixo versus ou seja, estão deixando os ativos versus entrando. Então nós precisamos saber para onde que os elefantes estão indo e se eles estão indo para uma direção ou outra com um grau muito bom de confiança. Então isso é o que nós vamos ver hoje. Deixa eu mostrar alguns gráficos para vocês aqui, ok? Vejamos alguns ativos aqui. Essa é uma ação muito popular, não somente nas notícias ultimamente, porque é considerado a Tesla da China, que é NIO. Então vejam aqui que você tem a média móvel de 20 períodos que está ascendente, ok? Então nós temos a 20, a 200. Então nós temos aqui a ação que está subindo, a 20 que está subindo. Esses dois itens que estão subindo estão acima da 200. Então lembrem, quando você tiver esse cenário, você já dá o favoritismo para as barras verdes. Se nós pegarmos este período, nós vemos aqui um equilíbrio, um cenário de sal e pimenta, preto e branco, barras vermelhas e barras verdes. Quando eu tenho um período de sal e pimenta assim, eu preciso que um lado saia desse período de sal e pimenta para cima como verde, ou saia como um vermelho. Eu preciso que ele saia convincentemente. E podemos ver aqui, bom,
NIO nos deu uma barra compradora grande, verde, que sai desse período de equilíbrio. E isso é tudo que eu preciso para saber. Eu tenho uma pegada indo para essa direção. Aqui temos outro período de equilíbrio aqui, onde você vê essa atividade de sal e pimenta, barras verdes e barras vermelhas, e nada realmente acontecendo para um lado ou para o outro. E aí, bom, sai desse período lateral uma barra bastante verde e poderosa. Isso é o único que eu preciso para saber. Eu tenho aqui a pegada do dinheiro. A pegada do dinheiro está indo para o verde. Eu vou para o verde. Mesma coisa aqui. Período de equilíbrio. Barras pequenas. Não temos elefantes. Nada realmente poderoso. Tem uma barra pequena vermelha aqui. Mas não tem uma continuação. Então o mercado está como igual. E aí, BOOM! Convincentemente, sem dúvidas, grande, sólido, uma barra elefante quase perfeita para cima. Se fosse para baixo, eu apostaria para baixo, mas eu preferiria apostar para baixo, abaixo das médias móveis. Nós aqui estamos acima da 20 e da 200. Então a maior probabilidade para você entrar e ir com as pegadas do lado verde, ok? A pegada vermelha é melhor abaixo das médias móveis. E se você puder manter esses conceitos básicos, você traz a probabilidade a seu favor. Você vê essa barra vermelha aqui? Sem continuação. E aí uma barra verde com continuação. 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 E aí aqui nós temos a maior barra vermelha em todo esse gráfico. Então, o que isso nos está dizendo? Que, de repente, o time vermelho, os elefantes vermelhos, foram capazes agora de pôr uma pegada na areia. Esse é o primeiro sinal de que as coisas poderiam se acalmar um pouco em NIO. Isso são as pegadas do dinheiro. E vocês deveriam poder fazer isso, traders. Aqui temos Uber. E se vocês olharem, desde que aqui nós podemos ver que Uber deu um momento forte de alta, mas aqui temos sinal que o lado comprador está um pouco mais poderoso. Aqui nós podemos pegar as barras verdes realmente sólidas sendo formadas. E devemos fazer isso também no lado vermelho. Então deixa eu ver se eu consigo mudar. Deixa eu mudar aqui a cor e pegar as barras vermelhas sólidas. Aqui eu posso dizer que as vermelhas sólidas são maiores em número. Eu posso ver nesse gráfico e te dizer que na maioria da parte as barras verdes são mais convincentes do que as vermelhas. Veja esse período. Esse período verde é mais convincente que o período vermelho. E tem algo também que eu vejo aqui.
que tem mais compra vindo aqui. A barra de pavio inferior, barra poderosa. Barra de pavio inferior, barra poderosa. Tem uma importância a mais do que as barras verdes. Então, barra verde, barra de pavio inferior. Barra verde, barra verde, barra verde. Barra verde, barra verde, barra verde. A pegada aqui pelo verde é muito convincente. E sempre que o vermelho tem a sua chance, de vez em quando ele faz um vermelho grande, mas ele é seguido por vermelhos poucos. Desculpa, vermelhos pequenos. Ok? Não tão convincentes quanto a continuação do verde aqui. A continuação desse verde aqui é poderosa. Ok? Então, não é surpresa que o balanço do poder aqui explodiu saindo desse range para cima, ao invés de ir para baixo. Porque ler as pegadas do dinheiro é isso. O que o dinheiro grande está fazendo. O que o dinheiro grande está fazendo. Eu tenho certeza que tem muitos investidores aqui de longo prazo, e como investidor, você não quer olhar no gráfico diário. Vamos ver algo como o gráfico semanal. Se olharmos Cisco aqui por um momento, podemos ver claramente que Cisco, na metade de julho, mais ou menos, teve um viés de venda. Isso é um pouco diferente do que a ação estava experimentando antes. O que começou isso? O que mudou a natureza de Cisco? De passar esse viés claro dominante de alta para ter um viés de baixa. Bom, a primeira pegada de problema que eu vejo não é esta. Porque a habilidade de Cisco ter uma continuação nessa barra não aconteceu. Também não foi essa barra vermelha, se você ver com atenção. Deixa eu abrir um pouco mais para vocês verem, com mais clareza. Aqui temos outra barra sólida vermelha, que tenta eliminar esse verde. Como você pode ver, ela não teve continuação. Então isso não me preocupa, a menos que eu veja continuação. Isso não me preocupa, a menos que eu veja continuação. E aonde acontece isso? Uma barra grande vermelha com continuação. Agora eu tenho problema. Você vê que nas tendências mais poderosas, você não tem grande continuação da cor oposta. E o fato que Cisco pôde criar essa barra vermelha não é tão estranho, mas sim que pela primeira vez ela produziu continuação nessa barra vermelha, o que me faz crer que vai ter mais downside aqui. Vejam, barra vermelha grande tem continuação, barra vermelha grande com continuação, barra vermelha grande mais a continuação. Vocês veem? Essa barra vermelha grande mais a continuação. Então isso é... Você vê, quando você começa a perceber consistentemente essas continuações nas barras vermelhas, pela primeira vez em um tempo numa tendência de alta. Então, escutem, as instituições que dirigem nossos mercados, eles não são donos de uma ação para sempre. Todos eles são compradores e vendedores.
E nós precisamos saber ler a pegada deles, porque não são seus vizinhos que estão subindo, que estão fazendo que a situação suba. São as instituições. E você precisa saber reagir a essas instituições. Não são seus amigos, não são seus vizinhos, não são a sua família que está fazendo subir a ação. São instituições com bilhões de dólares. Eles são quem estão entrando no mercado e saindo do mercado sem deixar. Eles querem entrar sem deixar uma pegada, mas eles não podem, porque eles são muito grandes. Eles sempre deixam pegadas. E não é nem somente uma instituição que estamos procurando. Estamos procurando as instituições que dominam o volume desse item em particular. Qual a porcentagem dessas instituições, do grupo de instituições que estão nessa ação, que estão se movendo o verde e o vermelho? Quando você sabe isso com um grau de regularidade e consistência, você pode fazer as probabilidades a seu favor. Tudo que você precisa é ter um pouquinho de hedge. Um pouquinho de hedge. É tudo o que nós precisamos. Precisamos ter um hedge muito grande para ter tudo a nosso favor. A maioria das coisas a nosso favor. E esse é um dos hedges que eu acredito que vocês precisam. Tem outros que eu posso te ensinar, mas esse certamente é um deles.